O açúcar hoje é o principal responsável pelo superávit na balança comercial brasileira, mas, apesar da demanda internacional que sustenta os preços do produto, a logística dificulta o escoamento. Mais detalhes na entrevista com Elizabeth Chagas, que é consultora de agronegócio e especialista em logística. Bom, em termos de logística, o Brasil está preparado para atender essa forte demanda internacional de açúcar? Não, o Brasil não está preparado. Por sorte, que o açúcar, o que acontece? O açúcar é um produto que vem de longas datas na pauta de exportação brasileira. Então a gente pega os terminais de Santos, você pega uma Cosan, outros terminais, nós já sofremos muito. Então nós estamos um pouco melhor na frente, estamos mais bem capacitados do que alguns terminais que foram feitos para outros tipos de granel. Então eu acredito que para essa demanda agora, a gente consegue atender com algumas dificuldades pontuais. Mas vale lembrar que eu acho que essa queda de açúcar que teve hoje na Índia é uma coisa que a gente vai voltar até o ano que vem, tá? Certo. Porque nós estamos falando de uma queda de 23 milhões para 14 milhões de toneladas. E o Brasil vai exportar o quê? 26, 27 milhões de toneladas de açúcar, né? Nós não estamos falando de qualquer coisa pequena. Então, nós temos preços extremamente competitivos, os melhores em 28 anos, né? Nós estamos falando de uma commodity que está se pagando bem. Nós estamos falando de uma demanda grande, porque é uma energia hoje que todo mundo precisa. Se voltou a falar em energia, né? Energia em termos de você dar alimento ao homem energético. Então, a minha preocupação é o volume que tem que se fazer via Santos. Porque Santos é o porto que vai fazer 70% a 73% da safra de açúcar brasileiro. E é um produto mais fácil de ser escoado do que outros? Eu acho que é um produto mais fácil em termos. É mais fácil porque nós temos mais competência para fazê-lo. Depende menos de estradas, de ferrovias? Ele tem mais ferrovia, né? Ele é um produto que já tem um conhecimento. Não esqueça que hoje São Paulo é um grande produtor de açúcar, né? Você sai no estado de São Paulo, o que tem? Um canavial a céu aberto. Então, as estradas paulistas são estradas boas, a gente tem modais ferroviários que funcionam bem. Então, quando nós falamos em açúcar, a gente fala de um Brasil um pouco melhor, né? Mesmo no Nordeste também, quando se fala de algo que se conhece desde a época do Império, né? Então, o escoamento do açúcar, ele é bem menos problemático do que o escoamento de soja. Mas, veja, Paranaguá, mês passado, teve um acréscimo de 150%, 140% com relação a igual período do ano passado. É um crescimento muito grande. E quando a gente fala de Paranaguá, Paranaguá vai fazer 20%, 20% a 25% da total exportação brasileira de açúcar. O grande escoador, o grande colocador, o grande porto é Santos. Porto de Santos. Então, eu diria que Santos a gente tem que olhar assim com cuidado, como se fosse um filho pródigo, tá? Essa demanda internacional também inclui aí uma demanda na logística dos portos? Como é que funciona isso? Olha, a demanda internacional, cada vez que o mundo sofre da carência de alguma matéria-prima ou de alguma commodity agrícola, a gente aqui não dorme de noite, né? Porque a gente sabe que isso vai demandar novos meios de transporte, algumas invenções, eu diria que algumas locubrações mentais, né? No caso do açúcar, a gente também tem uma exportação, além da exportação granel, você tem uma exportação de container, você tem exportação de sacado, que a gente conhece muito bem. Então, quando o mundo muda de consumo, ou quando o mundo olha para o Brasil e pede uma coisa diferente que a gente está acostumado, que no caso do costume nosso, a gente já sabe o que é carne e soja, né? Carne e soja a gente ficou número 1. Agora, açúcar, a gente começou exportando açúcar e borracha. Você não esqueça disso. Pois é, histórico. É histórico desse país, né? Então, se tivermos que fazer, acho que até no ombro, a gente vai voltar a fazer bem. Mas o governo precisa fazer a parte dele, porque logística não é dever de casa de agricultor. E a demanda, mas a demanda estimula? A demanda estimula. Estimula investimento? Estimula investimento. Afinal, é um produto que está sobressaindo em meio à crise, como você mesma citou, né? Mas veja, estimula investimentos que a iniciativa privada está fazendo a parte dele. Então você tem hoje as empresas de fertilizante,
falando em investimento, uma Fosfert, uma Bung, né? Você vê esse pessoal preocupado, você vê os portos brasileiros, os terminais privados falando em investimento. Agora, estrada é coisa do governo. Né? Calado, para fazer calado, não cabe ao homem do porto também, do terminal privado. Então eu acho que o governo tem que fazer a parte dele. E a parte dele, no caso, está um pouco atrasada. Porque o resto, o homem do campo, há muito tempo que ele faz a lição de casa. Então, o açúcar, eu acho que nós estamos vendo aí uma safra recorde, uma demanda recorde, e isso vai continuar em 2009 e 2010. Nós estamos falando ainda de uma coisa que é 2008 e 2009, né? E apesar das mudanças logísticas nos portos, ainda há bastante fila, não é, Beth? Muito fila, tem fila, porque veja, não dá para você, não tem pier novos, né? Quais são os terminais novos que você conhece no Brasil? Quais são os novos atracadouros? Não existe, gente. Nós estamos, cada ano que passa, ganhando competitividade, ganhando em tonelagem. Santos agora é o maior porto do Brasil, que já era, mas espera crescer 10% em termos de carga. Mas o que foi feito em termos de novos e grandes investimentos? Não tem. E isso acaba encarecendo o frete. Encarecendo o frete, encarecendo o custo Brasil, que a gente está acostumado a falar. E outra coisa que me preocupa muito, me preocupa porque nós estamos falando de açúcar, que açúcar é uma lição de casa que a gente conhece bem. Mas quando a gente voltar para o nosso velho amigo da soja, nós vamos ter outros problemas, que são os problemas das estradas. As estradas, quando a gente fala estrada de São Paulo, que é o caso açúcar, são estradas ótimas, são estradas super bem cuidadas, porque o governo de São Paulo fez melhorias e estradas vicinais maravilhosas. Mas a gente quando a gente fala de soja, a gente fala de Mato Grosso e fala de estradas, né? A gente fala de bem precárias. Que não são estradas, né? Eu digo que são desafios, buracos a céu aberto, que cada caminhão faz um desafio, é um rally, né? É um rally da soja. Tá certo, Beth. Muito obrigado por sua participação nesta segunda edição do Mercado e Companhia. E a gente espera que essa questão da logística não esbarre aí nos aumentos no aumento das exportações do nosso açúcar. Né? E que não entrave, porque veja, gente, hoje superávit na balança comercial é açúcar. Porque açúcar, quando o Brasil exporta, é superávit direto, porque a gente não importa açúcar. Então, cada tonelada exportada vai direto para a continha de superávit. Então, tomara que quem esteja escutando, né, as autoridades brasileiras, os ministérios aí que tomam conta dos portos e dos transportes viários e das logísticas em geral, que olhem para isso, que vejam que o Brasil é o centro do mundo hoje em termos de comida, em termos de commodities, né? Nós estamos apenas começando um ciclo novo na economia mundial. Tá certo, Beth. Muito obrigado mais uma vez. Lhe agradeço.